contagem aí! 5, 4, 3, 2, 1, fogo! Operação Amazônia 2020. Vídeo 1. As desconfianças provocadas pela doutrina Monroe. A América para os americanos foi a célebre frase dita pelo presidente norte-americano James Monroe em 2 de dezembro de 1823, num discurso ao Congresso dos Estados Unidos. Embora aparentemente de boa fé o presidente estivesse se referindo à necessidade de se defender as Américas do colonialismo europeu, muito mais tarde as suas palavras seriam interpretadas de forma totalmente contrária, ou seja, que todas as Américas deveriam pertencer aos norte-americanos. A bem da verdade, depois deste evento, se consolidou na sociedade norte-americana a ideia do destino manifesto, ou seja, a crença mais ou menos generalizada que os Estados Unidos tinham o direito lhe conferido por Deus de intervir em toda a América a fim de civilizá-la. Não se está aqui afirmando que a ideia do destino manifesto descende da doutrina Monroe, e sim que desde aqueles tempos tem havido um movimento expansionista dos Estados Unidos. A guerra dos Estados Unidos contra o México foi o primeiro grande conflito impulsionado pelas ideias do Destino Manifesto, conflito ocorrido entre 1846 e 1848 e que culminou com grandes consequências para o futuro de ambos os países envolvidos. Pois, com a intervenção, os Estados Unidos ampliaram seu território em cerca de 25%, enquanto que o México perdeu aproximadamente 50% do seu território. A ideia do Destino Manifesto parece ter influenciado dois outros grandes movimentos expansionistas dos Estados Unidos, ou seja, a Guerra da Secessão e a Grande Marcha para o Oeste. A Guerra da Secessão ocorreu entre 1861 e 1866 e se deu entre o norte capitalista e o sul agrário escravagista, conflito no qual se estima ocorreram cerca de 700 mil mortes, tendo o norte saído vitorioso. Na Grande Marcha para o Oeste, o expansionismo se deu em relação aos povos indígenas que foram sistematicamente aniquilados por determinação do próprio Estado norte-americano. A descrição detalhada do massacre dos ameríndios do Norte pode ser encontrada no belo livro escrito por G. Brown e intitulado Enterrem o Meu Coração na Curva do Rio. Em 1913, o presidente norte-americano Theodore Roosevelt empreendeu uma longa viagem desbravadora pela Amazônia brasileira. Embora a viagem de Roosevelt ao Brasil naquele momento não tivesse provocado maiores desconfianças, em verdade a atitude expansionista dos Estados Unidos se transformaria num temor para os militares após 1964.
O grande temor era uma possível tentativa de anexação da Amazônia por parte dos Estados Unidos. No século XX, depois de os Estados Unidos intervirem em muitos países centro-americanos, em especial após a iniciativa da Guerra do Vietnã, a desconfiança em relação à segunda interpretação da doutrina Monroe passou a impregnar boa parte dos governos e dos países latino-americanos. No Brasil, durante o governo militar, por influência do general Golbery do Couto e Silva, foram tomadas muitas atitudes em relação à ocupação do território amazônico. Dentre tais iniciativas constavam a transformação da cidade de Manaus num centro manufatureiro densamente povoado e a construção das rodovias Transamazônica, Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém e da Perimetral Norte, algumas dessas rodovias até hoje inconclusas. O governo também empreendeu um grande programa de povoamento da região, doando terras da União a quem se dispusesse a explorá-las. O lema imperante nessas ações de Estado era integrar para não entregar. Ou seja, para não ter parte do seu inóspito território entregue ou ocupado por uma potência expansionista, o Brasil deveria integrá-lo à cultura, vida e à economia nacionais. O penúltimo grande movimento dos militares quanto à proteção e à segurança da Amazônia brasileira se deu em 1985, no primeiro ano do governo civil de José Sarney. Trata-se do Projeto Calha Norte, cujo objetivo era povoar e defender as fronteiras do Brasil com a Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. A ideia central do projeto era implementar cidades nesta área fronteiriça e ocupar o território inóspito e desabitado. A projeção feita em 1985 era abranger cerca de 1,5 milhões de quilômetros quadrados. Todavia, o projeto foi ampliado e, em 2010, já abrangia cerca de 2,74 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 32% do território nacional. Em síntese, o projeto Calha Norte intencionava povoar o traçado da inconclusa rodovia Perimetral Norte, ocupando toda a fronteira setentrional do Brasil. O último movimento vultoso para a proteção e defesa da Amazônia se deu em 1992, já sob o governo de Itamar Franco, quando foi decidida a implantação do Sistema de Vigilância da Amazônia, SIVAM. Trata-se da implantação de uma rede de radares e demais sistemas auxiliares de vigilância do espaço aéreo amazônico. O projeto transcorreu eivado de debates redundantes, conflitos de interesses e até mesmo de suspeições de favorecimento. Algumas universidades, centros de pesquisa e até mesmo empresas brasileiras insistiram que o projeto deveria ser feito integralmente com a tecnologia nacional. Não obstante, o projeto ou parte substantiva dele acabou sendo implantado pela empresa norte-americana Raytheon. A despeito de todos os esforços, a Amazônia ainda é um território inóspito, rico, de difícil proteção e, sobretudo, susceptível às infinitas e cada vez mais explícitas cobiças internacionais. Embora hoje nos pareça claro que tais cobiças não advenham da doutrina Monroe, talvez seja a crença brasileira nessa doutrina quem tenha impulsionado os projetos exitosos de defesa daquele gigantesco mundo verde. Assim como será demonstrado no vídeo seguinte, a cobiça internacional sobre a Amazônia existe há muito tempo, porém, ao que as evidências indicam, ela não advém da doutrina Monroe, e sim de forças globalistas vinculadas à plutocracia financista internacional.
Neste sentido, também há que se reconhecer a atitude visionária das Forças Armadas brasileiras em estabelecer um plano estratégico para a defesa e ocupação da Amazônia brasileira, plano este que não obteve continuidade da parte dos governos civis que se sucederam entre 1985 e 2018.